Sabe aquela sensação de que o mundo está se movendo rápido demais, que as regras mudam no meio do jogo e que tudo parece, sei lá, meio temporário, instável? Pois é, isso não é só uma impressão. É o coração de um conceito muito poderoso chamado modernidade líquida. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Essa frase é a chave para a gente entender o mundo atual. O que ela quer dizer é que a sociedade de hoje não funciona mais com base em regras rígidas, em normas impostas de cima para baixo. Pelo contrário, ela opera pela sedução, por um bombardeio de escolhas, de desejos que são despertados na gente o tempo todo. E aqui está o nosso mapa do caminho. A gente começa entendendo essa tal de cultura das ofertas. Depois vamos ver a diferença crucial entre os mundos sólidos e os líquidos. Daí, a gente mergulha em como isso afeta a nossa identidade, dá uma olhada na crise da educação e, no final, discute como é que se navega nesse verdadeiro dilúvio de informações. Então, nosso primeiro ponto é justamente essa mudança radical. A gente saiu de uma sociedade que tinha normas bem claras, compartilhadas, e entrou numa cultura que parece um supermercado de ofertas infinitas, todas competindo pela nossa atenção. Pensa só nisso, a cultura hoje funciona igualzinho ao mercado de consumo. O objetivo não é mais formar cidadãos e sim seduzir clientes. Os produtos culturais são feitos para ter um impacto máximo e uma obsolescência instantânea. Ou seja, tudo é criado para chamar a nossa atenção por um segundinho e logo depois ser trocado por outra novidade. E como é que essa cultura opera? Bom, a estratégia é bem clara. Primeiro, abandonar qualquer padrão rígido de qualidade. Depois, agradar a todos os gostos sem nenhum tipo de julgamento. E, claro, promover a tal da flexibilidade e exaltar a instabilidade como se fossem as maiores virtudes. O objetivo final não é construir nada que dure, mas manter a roda do consumo girando, sempre criando um desejo novo. Agora a gente chega no coração da teoria. Toda essa mudança cultural que a gente falou, ela é parte de uma transformação muito maior. A passagem de uma modernidade que era sólida para uma que agora é líquida. E esse quadro aqui, ele resume tudo de um jeito perfeito. Na modernidade sólida, o que a gente tinha eram estruturas fixas, tipo a família tradicional, o Estado, coisas que ditavam as normas, que eram pensadas para o longo prazo e que buscavam estabilidade. Hoje, na modernidade líquida, a gente vive em redes flexíveis. Somos guiados por ofertas de curto prazo num estado constante de instabilidade. E quem dita as regras? O mercado de consumo. Tá, mas e como é que essa mudança toda afeta algo tão íntimo, tão pessoal quanto a nossa própria identidade? Pois é, a transformação aqui é bem profunda. No mundo sólido, a identidade era como se fosse uma raiz. Ela era dada pelo seu lugar de nascimento, pela sua família, pela sua comunidade. Era algo fixo, profundo. E se você rompesse com isso, era quase como morrer. Era muito difícil se recuperar. Hoje a metáfora mudou completamente. A gente pode pensar na identidade como uma âncora. Ela virou um instrumento. A gente joga a âncora numa comunidade, num grupo, para ter aquele sentimento de pertencimento por um tempo. Mas a gente está sempre pronto para levantar essa âncora e partir para o próximo porto. É algo temporário, estratégico. Então o ponto central é esse. Pertencer a algum lugar não é mais ter um lar permanente. Virou um tipo de recurso que a gente usa para o nosso ego, que está sempre em construção. As comunidades funcionam como se fossem postos de gasolina, sabe? A gente para, abastece a nossa identidade e segue viagem. Certo. Se a sociedade é líquida, se a identidade é líquida, o que acontece com as instituições que a gente herdou da era sólida, como a educação? Bom, elas entram em crise. Essa pergunta é muito provocadora e vai direto ao ponto. Na nossa cultura do usou, jogou fora, a própria ideia de adquirir um conhecimento que vai durar a vida toda começa a parecer estranha, talvez até indesejável. Existia um tempo em que se dizia isso, né? A educação era vista como o nosso bem mais valioso, um tesouro que ninguém podia roubar. Era um pilar de segurança num mundo que, mesmo sendo sólido, ainda tinha lá suas incertezas. E aqui vem o choque. Para a mentalidade de hoje, a ideia de ficar preso a um conhecimento, a um conjunto de habilidades para sempre, é aterrorizante. E por quê? Porque um compromisso de longo prazo limita a nossa liberdade, a nossa capacidade de se adaptar às novas oportunidades que não param de aparecer. E essa frase ilustra de um jeito brilhante a nova estratégia de sobrevivência. Ser profundo, ser sólido, isso vira um perigo. A segurança agora está na velocidade, na agilidade, na capacidade de surfar na superfície das informações em vez de cavar fundo num único lugar. Ok, vamos para a nossa parte final e ver como tudo isso se traduz na prática. O grande desafio hoje não é a falta de informação. Muito pelo contrário, é o excesso, uma sobrecarga que chega a ser paralisante.
Olha que paradoxo maluco. A gente tem acesso a todo o conhecimento do mundo na palma da mão, mas essa abundância toda criou um novo tipo de caos. A informação se tornou uma nebulosa, gigante, misteriosa, e ela mesma virou o principal obstáculo para o conhecimento. Então, como é que se joga esse novo jogo? Primeiro, esquece o passado. Você só vale o seu último sucesso. Segundo, não espere estabilidade nenhuma. As regras vão mudar o tempo todo. Terceiro, ser flexível é muito mais importante que ser um mestre em algo. Saiba a hora de abandonar o que não funciona. E por último, o lema é: termine rápido e comece de novo. No mundo sólido, o sucesso vinha de se conformar. O objetivo era ser como todo mundo. Hoje, o que vende é a diferença, a autenticidade, a sua marca pessoal. A gente não quer mais um professor que mostre um caminho único, mas sim um consultor que ajude a gente a criar nosso próprio caminho. E tudo isso nos leva a um novo kit de habilidades essenciais. A ênfase agora é em ter muitas conexões, mesmo que superficiais. É em ser ágil para navegar pela informação, em ter relacionamentos que podem ser descartados com um clique. E, claro, na habilidade de se reinventar o tempo todo, sem nunca se comprometer de verdade com uma identidade só. Esse exemplo aqui é simplesmente perfeito para a gente entender o espírito da nossa época. Num mundo onde a ideia de para sempre assusta, um compromisso que dura 24 horas já é visto como uma relação séria. Isso mostra o quanto a nossa percepção de tempo e de compromisso foi radicalmente alterada. E o arremate final é este. Mesmo o nosso relacionamento mais sério precisa vir com uma cláusula de saída bem fácil. O que torna o compromisso atraente não é o quanto ele dura, mas a facilidade com que a gente pode se livrar dele. E a gente termina com essa pergunta no ar. Se a vida moderna nos treina para sermos surfistas ágeis, que deslizam pela superfície das coisas, como é que a gente desenvolve a profundidade, a resiliência, a habilidade de realmente nadar quando as ondas viram uma tempestade? Fica aí uma reflexão para todos nós.